Ok. Então, nós temos aqui a ilustre presença do professor de História, Ari, né? Porque a gente vai tratar do contexto histórico que permeia o movimento literário, que é o romantismo, que a gente está vendo. A gente viu bastante coisa sobre o romantismo, né? Algumas atividades, antes de vocês entrarem de férias, era disso que a gente estava vendo. Agora a gente vai fazer uma revisão. O que acontece? A gente viu muito sobre o romantismo no Brasil, as características, mas a gente não viu nada sobre Portugal. Então hoje, bem-vindo, Guilherme. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho o que aconteceu na Europa, né, que influenciou esse movimento, porque existe um contexto histórico geral, né, porque eu acho que eu já falei para vocês que tudo que acontece na literatura é por algum motivo histórico, né? Alguma mudança histórica gera algum impulso na sociedade e isso acaba depois aparecendo na literatura. Então, tudo que aconteceu na Europa, a questão da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a vinda da família real de Portugal para o Brasil, tudo isso teve influência nesse movimento, né, que é o romantismo. E aí eu trouxe o Ari para a gente, porque ele conhece muito mais detalhes sobre isso do que eu. Ele vai tratar um pouco disso com vocês e a gente vai ver as principais diferenças entre Brasil e Portugal, né? Porque tem muita semelhança, mas tem algumas diferenças também. E a gente vai tratar da questão da representação da mulher dentro dessa literatura, do romantismo, certo? Que é, basicamente, o que eu pedi para vocês na atividade anterior. Eu não pedi para que vocês fizessem uma pesquisa e lá perguntava sobre as diferenças entre o romantismo no Brasil, em Portugal, depois pedia para vocês pesquisarem sobre a questão da mulher, como ela era representada dentro desse movimento. Então, a gente vai ver um pouco disso hoje. Tudo bem? Olá, pessoal. Só para matar saudades, estou morrendo de saudade de vocês. Você quer dar uma palavrinha, Ari? Ou já posso? Não, pode continuar e, à medida que for necessário, eu vou ajudar. Pode começar. Eu preparei uns PPTs, né? E depois dessa aula, eu vou disponibilizar no grupo para vocês, os PPTs também. Depois, se vocês quiserem registrar alguma coisa no caderno, para ficar registrado, né? Aí vocês têm acesso aos PPTs. Ou imprimir, enfim, ou estudar depois, tá bom? Lá tem alguns tópicos que depois te ajuda a lembrar dos acontecimentos. Antes de começar, eu queria falar que essa atividade que eu coloquei hoje para vocês, que é do mural da arte romântica, vocês vão conseguir compreender muito, muito melhor depois dessa aula com relação ao que é para fazer, qual sentido isso tem, tá bom? E aí, só lembrando que a proposta ali não é só postar uma obra de arte, mas é também comentar o que os colegas estão colocando, apreciar as postagens dos colegas, e fazendo isso você vai conseguir entender muito melhor esse movimento literário, porque aí você vai conhecer outras obras, tá bom? Eu vi que alguns já postaram, principalmente segundo A. Segundo A tem bastante postagem já de poema, estava dando uma olhada, tá bem legal. Acho que o Patrick postou, a Ingrid, estava dando uma olhadinha. Segundo B, acho que eu pedi para postar depois que eu fiz essa aula, mas você não tem nada ainda lá. Ok, gente? Tudo bem? Outra coisa, não é para postar só poemas, tem muitas pinturas que também fazem parte do movimento literário. Por isso que a atividade é junto com a disciplina de arte. Eu postei uma obra lá chamada O Grito da Independência, acho que é Independência ou Morte, ou O Grito do Ipiranga, a obra que tem dois nomes.
Eu postei lá como um exemplo, para vocês seguirem. Procurem outras obras literárias também, outras obras literárias e pinturas, né? Porque tem bastante coisa. E aí vamos colocar várias coisas no mural para a gente ter acesso a bastante coisa e aí expandir o repertório cultural de vocês, porque a ideia é essa, vocês conheçam várias coisas. Ok? Pode responder. Desmutar o microfone e responder para eu saber se está tudo bem mesmo, se estão conseguindo ouvir, se está entendendo o que eu estou falando. Se precisar interromper para falar alguma coisa, pode interromper também, não tem problema, tá? Ok? Ok. Ok. Então tá bom. Eu vou apresentar o PPT, vocês me falam se está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Está aparecendo aí o PPT? Sim. Ok, né? Então, ó, antes de falar de romantismo, desse movimento cultural, teve um contexto histórico que influenciou essa tendência literária. Então, na Europa, de forma geral, o que estava acontecendo? Estava acontecendo as ideias iluministas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e lá em Portugal, a luta para derrubar o regime monárquico e a transferência da família real para o Brasil. Ou seja, na Europa, eles estavam, de certa forma, querendo derrubar a monarquia, né? E por isso que Portugal teve que pegar suas malinhas, a família real, né? E vir para o Brasil. Mas aí o Ari vai dar uma pinceladinha nessa parte para relembrar vocês, porque eu acredito que não seja nada novo. Vocês já viram isso? Mas só para se Vamos lá, pessoal. E aí, o microfone aberto, durante a fala dos professores, deixa desligado e desmuta quando você for falar, para evitar esses barulhos externos, tá bom? Pode ir. Ok. Vocês me ouvem? Todos me ouvindo? Sim. Beleza. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo na Europa nesse período aí do romantismo? Nós tratamos no início, lá, quando nós estamos falando, nós passamos sobre a mudança ali no Renascimento, né? Nós falamos um pouquinho sobre o Renascimento, que eram as mudanças que estavam acontecendo na Europa, na mudança do feudalismo para a Idade Moderna. Então, ali há uma mudança de pensamento, uma mudança de mundo, uma visão de mundo diferente daquilo que eles viviam. Na Idade Média, tudo voltado para a religião. Na Idade Moderna, as coisas se voltam para a razão. Então, nós temos aí o surgimento do iluminismo, que é o resgate da razão e, de uma certa forma, a negação dos valores da Idade Média. Nesse período, nós vamos passar pela Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a classe operária, a classe trabalhadora, elas vão tomar o poder, eles vão derrubar a monarquia. Com a derrubada da monarquia e a ascensão, a chegada ao poder da burguesia, aí uma nova mudança de paradigmas, uma nova mudança da situação na Europa. Lembrando que a Europa medieval ela era basicamente era campo, eram os feudos, grandes fazendas, grandes propriedades. Com a queda do feudalismo, começa a surgir aí, como nós falamos, os burgos ou a cidade. Na vinda para a cidade, começa a mudar ali a questão do trabalho. Olha, no campo, nós tínhamos uma forma de trabalho. O trabalho, eu trabalhava de acordo com o tempo. Do tempo, não era um tempo relógio. Quando você muda para a cidade, e aí com o surgimento da Revolução Industrial, nós começamos a ter aí uma mudança social dentro da Europa.
Agora o povo vive mais junto. Agora o povo vive nas cidades, nos burgos, são locais apertados, estavam acostumados a viver no campo. Agora nós temos uma mudança estrutural no modo de vida do povo europeu. Dentro desse contexto, Napoleão vai assumir o poder na França. Ali a burguesia apoia, porque quando dá-se a Revolução Francesa, a Revolução Francesa vai perder a mão. Então, nós lembramos, vamos estudar ainda em história, a questão das mortes da monarquia, a questão da guilhotina, e aí a burguesia começa a se ver num dilema. Olha, se continuar assim, vai ter uma destruição total, porque eles estão matando toda a monarquia, vai chegar uma hora que vai chegar na burguesia. Então, eles apoiam Napoleão Bonaparte, que era um jovem general, para assumir o poder ali na França. Então, a França sai de uma monarquia e agora nós vamos ter o governo napoleônico. Com o governo napoleônico, ele começa a invadir todos os países da Europa. Então, a Europa começa a passar por uma mudança, a queda da monarquia. Então, nós estudamos até as aulas anteriores, que era a ascensão da monarquia, a monarquia absolutista. Com a Revolução Francesa, vai ter um movimento contrário. As monarquias vão cair, as monarquias absolutistas vão cair, e Napoleão vai invadindo praticamente toda a Europa, dando ali ao bloqueio continental. No bloqueio continental, como a Inglaterra era a principal rival da França, Napoleão decreta o bloqueio continental, que era proibindo todo e qualquer comércio entre os países europeus e a Inglaterra. Eles queriam isolar a Inglaterra de toda a Europa para derrubar o regime monárquico na Inglaterra. Portugal descumpre esse bloqueio, continua negociando com a Inglaterra, e aí as tropas napoleônicas vão em direção a Portugal para invadir Portugal. Por volta aí de 1808, as tropas napoleônicas chegando às fronteiras de Portugal, Dom João vai pegar toda a família real, toda a corte portuguesa, colocar nas caravelas e embarcar sentido ao Brasil. Então, ali, em 1808, há uma mudança em Portugal, porque era tentativa, como a Carla falou no início, da derrubada da monarquia portuguesa. Ela só não cai porque Dom João foge para o Brasil com toda a corte, e aí ele começa a governar Portugal a partir do Brasil. Então, Napoleão chega a Portugal, mas não consegue derrubar o regime, uma vez que Dom João tinha fugido para o Brasil. E aí, com essa mudança de paradigmas, surge aí o romantismo, que é, na Idade Moderna, nós estamos vivendo a questão da razão. Pode falar. É que eu vou permitir a entrada de uma aluna aqui, pronto. Ok. Desculpa. Não, sem problema. Então, na Idade Moderna, vocês lembram que era ali a valorização da razão, o retorno às obras clássicas, que aí é um período que a Carla falou com vocês, que é um período anterior, que é o classicismo, e aí surge, nesse contexto da Revolução Francesa, onde a liberdade estava nos ideais de todo mundo, inclusive chega no Brasil com a tentativa, desde 1908 até 1822, quando o Brasil se torna independente, era essa tentativa de tornar o Brasil livre de Portugal. Então, Dom João vai sofrer aqui várias revoltas por causa dessa tentativa de tornar o Brasil livre, e a Europa inteira estava vivendo essa questão da liberdade. Nesse contexto de liberdade, surge aí o romantismo, que é, agora, a parte literária que a Carla vai entrar, que é a ideia da liberdade, inclusive na arte, inclusive na forma de versos, na forma da escrita, das obras de arte de forma geral, vai ter essa tentativa de liberdade em toda a Europa, mas Portugal
vai ser mais resistente a essa mudança de liberdade, mesmo porque Portugal ainda vivia meio que o período medieval. Portugal estava na contramão de toda a Europa. Enquanto toda a Europa estava derrubando os poderes absolutistas, Portugal aí estava tentando ainda muitos artistas, muitas pessoas influentes de Portugal, estava tentando manter os ideais antigos, os ideais da monarquia, os ideais dos privilégios da nobreza. Então, Portugal vai estar aí um pouquinho mais resistente a essas mudanças que entra agora no contexto da Carla. Só para entrar rapidinho na questão do Brasil, no Brasil, com a vinda da slide que tem os tópicos do Brasil, você quer que eu coloque, Lari? Se quiser, sim, coloca lá, coloca. Aí eu vou contextualizar mais ou menos o que estava acontecendo no Brasil aqui. Entre Portugal e Brasil, em termos do que estava acontecendo. O que estava acontecendo num país e o que estava acontecendo em outro país, né? Que aí eu vou pedir para você dar uma detalhadazinha para eles, aí depois eu já entro com o contexto literário. Beleza. Você tem os slides aí? Aí, não está aparecendo não para você? Para mim, não. Eu não estou vendo. Oxe. Para mim está aparecendo. Peraí. Apareceu aqui uma opção, Carla Silva está apresentando, mas não aparece nenhuma imagem para mim. É estranho, para mim está normal. Não entendi. O senhor tem que clicar onde está apresentando. Aí Tem que vai apertar aparecer a no tela nome da... dela. Isso. Sim, ó. Tela inteira, vamos ver aqui. Agora. Isso, Carla, é na outra. Espera aí que eu vou reapresentar para ver se... Professor, tem 2 ícones da professora Carla. Um que mostra o vídeo dela e o outro que aparece só o nome dela. Aí você entra no que aparece só o nome dela, que é onde ela tá mostrando os slides. Tá escrito apresentação Carla Silva Lucato. É assim, ó, Aristóteles também está apresentando. Você também está apresentando tela? Se você apresentando, ocultar, então, peraí. Aí você tira, porque daí fica só a minha. Acho que foi por engano, acho que a senhora tira dele, né? Porque para mim não aparece nada aqui, não. Ó. Então, porque quem estava apresentando era eu mesma. Para mim aparece também que o Ari tá apresentando. É só clicar em cima e sair, é isso? Ó, vou retomar, ver se apareceu, Ari. E foi. Ari? Ó, peraí. Ó, Carla está apresentando, compartilhar agora. Vamos ver. Não aparece. Não, aí você está apresentando. Sei lá o que merda. Você tem que parar de apresentar. Aí, foi, eu acho. Foi, Ari. Sim, não aparece nada para mim. Na minha tela não está aparecendo nada. Professor, procura o nome da Carla. Tem 2 nomes. No cantinho, você tá pelo computador ou pelo celular? Estou pelo notebook. Então, aí você clica no cantinho onde tá as pessoas, aí você procura o nome dela. Sim, aí tem 2 Carla aqui. A Carla que tá a foto dela e a outra. Aqui tá com o microfone parado, sabe? Que tá o vermelhinho. Sim. Eu não tô. Você clica na foto. Na foto não, no C, né? Sim. Entrou? Ó, aparece assim, não é possível ativar os... O quê? Agora sim, peraí. Eu vou ler os slides, aí você só comenta, pode ser? Pode ser. Porque você tem os slides, eu mandei para você, abre Sim, nele. tem. Ok, peraí. É o segundo slide. Eles à parte, vai comentando. Todo mundo da sala consegue ver o slide que eu estou apresentando agora? Sim. Sim. Né? Tá. Eu consigo. Vocês estão vendo que tá bem divididinho aí, né? O contexto histórico de Portugal e o que está acontecendo no Brasil. É interessante entender isso daí para a gente fazer as atividades relacionadas ao romantismo daqui para frente, tá? Vamos lá. Em Portugal, a fuga das tropas, a fuga da família real das tropas francesas, fim do monopólio dos portos brasileiro, a nobreza portuguesa é enfraquecida,
Aí vem a nova Constituição com parâmetros inspirados nos ideais da Revolução Francesa e até a morte de Dom João. Lembrando que Dom João vai voltar para Portugal mais ou menos em 1820, o Dom João retorna para Portugal. Aqui no Brasil, a chegada da família real, isso aqui se dá em 1808, a reclassificação do território, o Brasil deixa de ser a colônia, então o Brasil era a colônia de Portugal e é elevado ao título de... o Brasil é elevado ao título de Reino Unido de Portugal e Algávia, e aí o Brasil começa a ter a liberdade. Aqui no Brasil, nesse período, nós não podíamos produzir nada no Brasil. O Brasil era dependente totalmente daquilo que Portugal queria que o Brasil produzisse. Nós vivíamos na monocultura, primeiro na exploração do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar e depois da mineração. Esse é o período aqui. Com a questão da mineração, surge aqui no Brasil uma nova classe rica, né? Muita gente ali se tornando cada vez mais rico, que vão almejar, querer, desejar a liberdade do Brasil. Olha, essa dependência de Portugal não dá certo. Nós precisamos tornar o Brasil independente para que, com isso, nós possamos comercializar com todos os países da Europa, diretamente, não mais necessário a dependência. Agora sim, está aparecendo. Professor. Oi. Só saindo um pouco do assunto, essa parte aí de Portugal e Brasil, tem a ver com aquele negócio das colônias lá, que o Brasil só podia comercializar com Portugal e esses negócios? Isso, era a sua metrópole, isso mesmo. Lembra que nas aulas que nós estamos tendo da questão das colônias, o que acontece? A colônia só pode colonizar, só pode comercializar com a sua metrópole. Nesse período, chegada da família real aqui no Brasil, abre-se os portos. Então, o Brasil começa a comercializar com outros países. Aí, principalmente com a Inglaterra, que a Inglaterra tinha vivido aí, passado pela Revolução Industrial, então os produtos ingleses eram mais baratos do que o restante da Europa. Então, o Brasil começa a comercializar. Aí, nesse contexto, os artistas brasileiros, que aí é o que a Carla vai entrar, começam aí, nessa ideia de liberdade, em almejar uma liberdade, a querer construir a questão das características do povo brasileiro. Então, qual era o problema do Brasil? O brasileiro vivia assim. Nós tínhamos aqui o índio, o português, o europeu, de forma geral, e o africano. Quando você perguntava para um exemplo, para um índio, para um nativo, qual era a sua nacionalidade, ele ia dizer de acordo com a sua tribo. Eu sou Guarani, eu sou Tupi. O índio não se identificava como brasileiro. O português se identificava como europeu. O africano se identificava com a sua tribo na África. Então, você não tinha aqui no Brasil a ideia de nação. E aí começa a surgir, nos movimentos artísticos e na arte, a tentativa de criar uma identidade brasileira, uma identidade de um povo. Olha, nós somos brasileiros. Quem veio da Europa lá é europeu, mas quem nasceu no Brasil, ele é brasileiro. E aí, nessa tentativa de construção de uma identidade brasileira, a Carla vai falar ali, ela diz que num dos textos que uma imagem que ela disponibiliza para vocês, que é o Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro pede a construção ou a produção dessa obra de arte, era a tentativa de criar uma identidade do povo brasileiro. Ali representa Dom Pedro lutando, vocês vão ver na imagem, tem índios do lado, tem as tropas portuguesas montada toda bonitinha, dando o grito de independência na tentativa aí de uma construção de uma identidade do povo brasileiro. Nesse contexto, as obras de arte brasileira vão tentar aí criar a ideia do índio como herói brasileiro. Agora é com você, cara. Ok. Tudo bem, gente? E só querendo dando uma esticadinha,
né, Ari? Inclusive, a Revolução Industrial que impulsionou a independência do Brasil, não foi isso? Sim, porque a Revolução Industrial ela vai impulsionar desde a independência do Brasil e até depois, futuramente, da libertação dos escravos brasileiros. Então, só para vocês entenderem a questão da Revolução Industrial. A Inglaterra vai começar a produzir cada vez mais. Lembrando que na primeira Revolução Industrial, não é a indústria vai surgir, mas na forma da monocultura, da mão de obra, da manufatura, perdão, da manufatura. Você vai ter uma espécie de fábrica, uma espécie de galpão, mas dentro nesses galpão, a mão de obra, a força motriz é humana. Mas o que acontece? Antigamente você precisava de uma roupa, você ia lá numa pessoa que produzia roupa lá, num artesão, e ele produzia lá, desde da preparação do pano, o corte, a costura, ficava responsável só na mão daquele artesão. Quando se torna a Revolução Industrial, aí começa a surgir a questão da ideia de produção em massa. Então, o dono da indústria, o dono daquela fábrica, ele contratava vários artesãos e aí ele ia dividir o trabalho. Olha, sua função aqui é cortar a roupa, a função desse é costurar, a outra, fazer a bainha, a barra da roupa, assim por diante, o sapato, seja lá o que for. Um era responsável pelo solado, o outro pela costura, o outro pela palmilha. Então, você começa a produzir cada vez mais rápido. Então, agora, não é mais aquele artesão que faz todo o processo. Cada um faz uma parte. E aí, você vai ter uma quantidade de material, de coisa para ser vendido, muito grande. E o que acontece com a Inglaterra? A Inglaterra produzia muito e não tinha para quem vender, porque as colônias só comercializavam com suas metrópoles. Então, se a Inglaterra precisava de matéria-prima, tinha que comprar de Portugal ou da Espanha. Se ele precisava vender, ele vendia para Portugal, que vendia para o Brasil, obtendo lucro. Então, o que é que a Inglaterra faz? Ela começa a apoiar o Brasil. Quem está assistindo a novela, tem uma novela da 6 que está falando sobre a família real aqui no Brasil. Se vocês prestarem atenção, tem toda a influência da Inglaterra querendo apoiar a independência do Brasil. Porque, com a independência, a Inglaterra não precisava mais negociar com Portugal. Ela ia negociar diretamente com as colônias. Então, o Brasil ia comprar diretamente da Inglaterra, que vai fazer com que a Inglaterra tenha cada vez mais lucro. Isso vai estar na parte histórica, que eu, quando for falar da independência do Brasil com vocês, eu vou tratar, mas aí nós vamos entender que o Brasil vai se tornar, quando fala assim, o grito do Ipiranga, o Brasil, eu brinco sempre para a molecada, que eu falo assim, o Brasil gritou para quem? Porque Portugal está lá do outro lado do mundo, e Dom Pedro vai no rio Ipiranga, lá na margem não era nem um rio, era um riacho, e grita independência ou morte. Para quem ouvir? Então, aquilo ali é tudo uma construção. Vai aparecer você. Oi? Não. Então, o que acontece? No caso do Brasil, o Brasil se torna, ele compra a independência de Portugal, o Brasil paga pela sua independência, pegando primeira dívida externa da Inglaterra. Então, nós saímos da dependência de Portugal e nos tornamos, de certa forma, dependente da Inglaterra. Pode seguir, cara. Ok, é isso aí. É só para a gente entender que toda essa questão do grito e tal, não passa... É uma construção, é uma construção histórica. Para colocar... Oi? Para construir uma história, né? Enfim. Assim, seria feio se nós disséssemos assim, olha, o Brasil comprou de Portugal a sua independência e pagou muito caro por isso. Então fica mais... Dom Pedro vai dizer assim, não, fica feio. Se eu for contar a história do Brasil dizendo que nós compramos, então é mais fácil dizer que nós conquistamos. Então, quando tem lá o grito de Ipiranga, independência ou morte. Então, dá um ar de heroísmo de Dom Pedro, constrói a ideia de Dom Pedro como o herói que torna o Brasil
livre de Portugal. Então, desde essa época, Sim. o Brasil fica... Essa vai estar presente na literatura, inclusive, né? Uhum. Essa ideia da conquista, pelo menos na primeira fase, do romantismo. Beleza. Ok, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tô entendendo, Alguém tem professor, eu só não alguma entendi muito a primeira parte. Qual a Que primeira parte? A parte que vocês começaram a falar de Portugal. Não, até a parte do, tipo, Portugal veio. Não, não veio, calma. Ah, não sei, é uma parte aí que eu não entendi, professor. É Lohane? É. Lohane. Então, Lohane, depois a gente vai disponibilizar o link, aí você volta lá na parte, se você ainda tiver dúvida depois, aí você manda no grupo. Pode ser? Pode. Se você não lembrar agora? Basicamente, Não, Lohane, você só precisa lembrar de uma coisa, Lohane. Você precisa lembrar só de uma coisa, ó. É uma gama de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. A Europa, em geral, nós estamos passando pela Revolução Francesa, que vai impulsionar a destituição, a derrubada da monarquia. Portugal, ele foge dessa situação para o Brasil. Então, na Europa, em geral, estava acontecendo a derrubada dos reis. Portugal se mantém no reinado, fugindo para o Brasil. E o Brasil, por sua vez, que era uma colônia, vira um reino. Então, o contexto histórico é esse. Revolução Francesa na Europa, na França, em toda a Europa ali. Em Portugal, a tentativa de Dom João se manter no poder, fugindo para o Brasil. E o Brasil, que era uma mera colônia portuguesa, se torna um reino, porque Dom João vai começar a reinar aqui do Brasil, governar o Brasil e governar Portugal. Pode seguir, cara. Ok. Oi. Então quer dizer que os portugueses foram os primeiros a chegar no Brasil? Depende do ponto de vista. O Rio já estava aqui. Portugal não descobriu nada. Portugal invade o Brasil em 1500. Agora, nesse contexto que nós estamos falando, Portugal já dominava o Brasil. O Brasil já era dependente de Portugal. Então, Portugal governava o Brasil, e aí Dom João vem morar aqui no Brasil. Então, o Brasil, que era uma colônia, vira um reino. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, se a gente for falar em termos de exploração, foi Portugal, sim, que chegou aqui primeiro, né? Para explorar e... Do ponto de vista econômico, de exploração, sim. Agora, só retomando, relembrando que o romantismo, e agora a gente está falando só de literatura, ele tem 3 fases. Ele passou por 3 fases. Tanto no Brasil quanto em Portugal, porque isso vem da Europa. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Primeiro, a tendência surge na Europa, e aí depois que vem para o Brasil, né? Essa tendência chega no Brasil. Então, o que acontece na primeira fase? Por conta de tudo isso que o Ari falou, do Brasil ter passado aí por essa independência, né? Então, isso surgiu um certo patriotismo do brasileiro, e isso aparece na literatura, né? Então, o que está acontecendo? Tem todo esse contexto histórico, o Brasil se torna independente, tem essa questão do Brasil ter conquistado sua liberdade, etc. Então, a literatura vai demonstrar isso. Com quem? Com Gonçalves Dias e com Gonçalves de Magalhães. Tem aquela poesia do Gonçalves Dias, aquela canção do exílio, quem conhece ou quem lembra, que acho que a gente trabalhou ela. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam. Lembra disso? Uhum. Então, o que ele faz na canção do exílio? Ele exalta a pátria. Então, ele está exilado, né? Ele está na Europa, e aí ele demonstra essa saudade da pátria, né? Comparando aqui com lá, né? E aí ele diz o quanto aqui é mais belo e etc, e a saudade que ele sente, toda essa exaltação aparece na poesia brasileira.
Inclusive o hino nacional também, nós temos como parâmetro o hino nacional, foi escrito nessa época, né, exaltando a pátria. O hino nacional é uma exaltação à pátria, se a gente for parar para pensar, e faz parte da literatura dessa fase, ok? Isso Brasil. E aí essa fase no Brasil a gente chama de fase indianista. Por que fase indianista? Porque eles também, né, além de exaltar a pátria, exaltar a natureza, eles colocam o índio como herói. E tem alguns poemas e alguns romances, e aí o índio é colocado dessa forma, como herói, daqui no Brasil. Ok, essa parte? Ok? Sim, ok. Sim? Sim. E em Portugal, as ideias são praticamente as mesmas. Olha, vamos comparar. Temáticas nacionalistas e ideais do liberalismo, retomada da história portuguesa e a tendência ao classicismo. Por quê? Lá em Portugal também tem essa questão de exaltação à pátria, só que eles não fazem do nosso jeito, porque aqui nós temos um fator histórico que impulsionou isso, que foi a questão da independência. Então, está todo mundo muito feliz, porque conquistou sua liberdade. Então, a literatura vai ser diferente. Em Portugal, como eles saíram perdendo nessa história toda, né? Perdeu sua colônia, monarquia enfraquecida, todos esses fatores contribuíram na literatura de lá também. Então, o que acontece? Eles têm uma certa resistência em inovar a arte. Então, eles ainda ficam presos nas ideias do classicismo, que era uma literatura mais voltada para a razão, uma literatura mais regrada, poemas... Aí a gente tem os sonetos, né, que são poemas que tem todo aquele esquema de rimas, esquema de versos. Eu não tratei do classicismo com vocês, até porque o classicismo é tema do primeiro ano do ensino médio, né? Então, eu não sei se vocês viram ou não, mas depois a gente faz uma retomada, se vocês não viram. Mas o que vale lembrar nesse momento é que Portugal eles ficam resistentes a essa ideia de inovar a parte da arte. Então, eles ficam presos ainda ao classicismo. Então, as histórias que eles contam são exaltando Portugal, mas a história de Portugal, como Portugal conquistou as terras, etc. Então, eles meio que voltam ao passado, né? Na época onde Portugal conquistava muitas coisas, para colocar dentro da literatura. E aí, quem foram os principais representantes disso lá em Portugal foi o Almeida Garré, o Alexandre Herculano e o Feliciano de Castilho, que fizeram dessa forma. Ficou claro, basicamente, essa diferença da primeira geração de Portugal para o Brasil, como isso ocorreu em cada país? Sim. Tem alguma Ficou. Ficou? Professora, Oi. em relação ao romantismo, ele nasceu com as 3 fases ou foi surgindo durante o tempo? Não, elas foram surgindo. Não tem como já prever, sabe? Vai ter o romantismo, vai ter 3 fases. Quando chegar em tal data, a gente vai pensar desse jeito. Não tem como fazer esse tipo de previsão. Então, as coisas elas vão acontecendo. Uma coisa importante é que eles não acordaram um dia e falaram, olha, vamos ser patriotas agora? Vamos colocar isso na literatura? Não, isso são mudanças lentas e que demoram anos, centenas de anos para ir acontecendo. São mudanças que vão acontecendo devagar. E quando você vê, aconteceu, entendeu? Nada é previsível, ninguém prevê nada, assim. Por quê? Porque tudo vai acontecendo na sociedade, né, essas mudanças, decorrentes de fatores históricos. Então, os fatores históricos, eles impulsionam as pessoas a se manifestarem de determinada forma através da arte. Ok? Então, por exemplo, lá até o romantismo, eles não acordaram e falaram, agora vamos criar um período literário aqui, ele chama romantismo. Não, isso tudo é visto depois, estudado depois, e aí analisou-se e foram colocando os nomes nas escolas literárias. Ok? Ô, professora, Ok. o trovadorismo, ele foi antes ou foi depois?
Olha, o trovadorismo, ele foi muito, muito antes mesmo, porque era a primeira escola literária de Portugal, né? Então, o Portugal nem sonhava em descobrir o Brasil ainda, na época do trovadorismo. Então, foi muito, muito antes. A primeira escola literária que a gente tem aqui no Brasil, a gente chama de quinhentismo, que está muito próximo aqui do romantismo. Tem alguns críticos literários que não consideram o quinhentismo como obra de arte, como escola literária. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se comunicavam com Portugal através de cartas. O que tinha nessas cartas? Lembra da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele descreve o Brasil e manda essa carta lá para Portugal, descrevendo então, tudo que ele viu, né, ele descreveu na carta e mandou para Portugal. Tem essa carta, se vocês quiserem pesquisar, tem essa descrição, né? E aí alguns teóricos literários consideram como a primeira obra literária produzida no Brasil. Só que tem outros teóricos que não consideram isso literatura, porque não consideram arte, né? Porque se a gente parar para pensar o que é arte, a arte tem que causar alguma sensação no seu espectador, né? Algum sentimento. E uma carta descritiva, de repente, não causaria isso. Mas tem teóricos que defendem que sim, que seria uma escola literária. Oi. Professora, quando eu estava pesquisando assim para dar uma estudada, eu vi que nessa parte existe, como a senhora falou, foi o sentimentalismo, né, romântico. E nessa época lá na Europa, a quantidade de suicídio tava muito alta e era sempre alguma pessoa ligada à literatura. Aí eles fizeram prosas ligadas a isso. E sim, aí Vitor tá falando? Isso. É mais na segunda fase, que aí entra essa questão do pessimismo, da melancolia e etc. Nessa primeira fase, tá tudo muito bom. Tá todo mundo muito feliz da vida e a literatura tá mais exaltando a pátria, colocando o índio como herói, etc. Lá em Portugal eles não estão tão felizes assim, né? Mas porque saíram perdendo com toda essa mudança que ocorreu na história. Mas, enfim, é isso que está acontecendo. E é isso que tem impulsionado a literatura desse período. Ô, professora. Oi. E o romantismo, ele começou em Portugal, né? E depois veio para o Brasil. Na verdade, tudo começa na Europa, né? Então, não começou em Portugal, começou na França, na verdade. Então, começa-se na França, né, um movimento cultural, e aí isso vai se expandindo pela Europa, aí chega em Portugal, né? E aí depois que chega aqui no Brasil. E é assim começou a se expandir a partir de quadro ou foi mais poemas e prosas? Então, na verdade, a gente não tem um registro certo falando, olha, começou com poema, ou começou com pinturas. Não, porque acho que as coisas vão acontecendo simultaneamente, né? Porque, assim, tem artistas plásticos, né? E tem os escritores, então eles produzem artes diferentes. Existe uma tendência a fazer de tal forma, e aí cada um vai se expressar de acordo com a arte que domina ali. Então, tem poemas, tem romances, e aí, em contrapartida, tem as pessoas que vão lidar melhor com as telas, com a música, com a pintura, etc. Eu entendi, professora. É porque eu perguntei, porque na atividade do Ari tinha uma questão que era que quando começou essa... como é que era? Eu esqueci, quando começou lá uma data lá, que as pessoas começaram a colocar nome nos quadros, nas pinturas, o que antes não existia. Antes eles davam para a igreja as pinturas e não tinha nome. Mas é a questão do título, né, da obra. Pode ser que em determinado momento eu só pintava e não colocava título nenhum. E depois de determinado tempo, viu-se a necessidade de colocar um título na obra ali, de repente para ajudar na interpretação, etc. No caso dessa pergunta que ela está falando, das obras da Idade Média, que normalmente eram encomendadas pela igreja, a igreja encomendava uma obra e o autor da obra, ele não assinava essa obra. Ela não tinha um autor. A igreja dizia, olha, eu quero a imagem de um santo tal. Ele era contratado, ele era basicamente um operário da arte
e ele não assinava essa obra. Com o Renascimento, aí começa a surgir a ideia do autor como produtor da obra. Olha, eu faço questão de assinar Michelangelo, Donatello, todos aqueles artistas, eles começam a assinar suas obras dizendo, olha, foi eu que fiz. Então, a obra começa a ser de propriedade intelectual do seu autor, caso que no período que ela está falando, que era da Idade Média, a obra era uma inquisição, ou melhor, uma propriedade da igreja que era dominante. Basicamente é isso. Ok? Ok. Ok? Professor, Ok. teve alguma oposição literária portuguesa em relação a essa exaltação do William? Se eles se posicionaram contra o que o Brasil estava fazendo? Oi? Teve alguma oposição. Mas agora melhorou. Quem que tá tentando falar? É o Nanis? É o Nanis. Foi isso que ele perguntou, professor. O quê? Se teve alguma oposição. Se eles tiveram a se posicionar contra? Por conta dessa exaltação do pode ser que sim, mas isso não chegou a aparecer na literatura. Não que eu tenha visto, pelo menos. Tá, eles ficaram... Na verdade, eles não tinham o que fazer, né? Eles ficaram lá com a literatura deles, meio retomando a história de Portugal, né? E escrevendo coisas assim, mas nunca vi nada relacionado a isso, sabe? Sei lá, satirizando ou nada do tipo. Ok? Ele respondeu alguma coisa no chat aí, que eu não tô vendo o chat, eu só consigo ver a minha tela agora, só se eu sair daqui para olhar. Ele falou... Ele respondeu ok. Ele falou ok. Ah, ok. Então, ficou claro aqui o que estava acontecendo, o que aconteceu em questões de literatura em Portugal e no Brasil, nessa primeira fase? Sim. Se sim, podemos passar para a segunda fase, para ver quais as semelhanças e tal? Pode ser? Professora, rapidinho. Não sei se a professora Adi está ouvindo ainda. No Brasil tem alguma influência liberalista ou só na Europa mesmo? É mais na Europa. O Ari? Oi. Você dá uma... sobre essa questão de ideias do liberalismo, para que eles fiquem mais a par de como que é isso? Então, a ideia do liberalismo está dentro da questão do iluminismo, de tudo que está acontecendo na Europa. Vai influenciar o Brasil? Sim. Na questão quando se fala da abertura dos portos, se fala da questão do liberalismo comercial. Olha, nós queremos liberdade para comercializar com outros países, e a ideia de livre comércio. Olha, nós não queremos ficar dependente de Portugal, nós não queremos ter que só comercializar ou fazer aquilo que Portugal quer. Agora, ele é influenciado com as ideias iluministas, com tudo aquilo que está acontecendo na Europa, e aqui no Brasil começa aí a luta, que é aquilo que eu falei sobre a independência. Quando nós estamos lutando pela independência, de certa forma, é uma luta com os ideais liberais, com os ideais de uma liberdade econômica, e assim que se dá. Professor, aí isso aconteceu na terceira fase mesmo, né? Na primeira fase não teve nenhuma influência, né? Não, nessa primeira fase ainda não. Nessa primeira fase, ainda nós estamos num período ainda de tentativa de uma construção da identidade nacional, basicamente. A ideia de indianista, essa primeira fase é que nós queremos construir uma ideia de identidade nacional brasileira, desvinculando da ideia de Portugal. Beleza, Okay? entendi. Ok. Então, são duas coisas diferentes. O Brasil está vivendo uma situação e Portugal está vivendo outra situação, né? Então, isso influencia na literatura da época, é isso que eu quero que vocês percebam. Vocês vão perceber melhor quando começarem a pesquisar as poesias e as obras de arte, ok? Vitor? Ok. Ok. Beleza.
Aí, nós temos a segunda fase, ó. A segunda fase já é aquela fase de pessimismo. Brasil, por quê? Brasil, lembra que eu cheguei a falar com vocês sobre a questão da tuberculose? Que estava instalada aqui no Brasil? E que na época não tinha cura, né? E a tuberculose matou muita gente na época. Isso contribuiu também para a questão do pessimismo, da ideia de morte, dentro da literatura. Isso no Brasil. Português, oi? A Lídia tá tentando entrar, mas não consegue. O que ela disse? Ela mandou uma foto da tela do celular dela, que tá pedindo para alguém aceitar ela entrar na chamada. É que eu não vejo quando eu tô transmitindo, sabe? Quando eu tô transmitindo, eu não vejo as solicitações, só quando eu saio da tela, igual eu fiz agora, mas agora ela entrou. Ok? Tá bom, A Nicole falou também que tá tentando entrar. Tá, fala pra ela entrar aí agora, então. Que eu vou aproveitar e já aceitar todo mundo. Tá falando com ela? Deixa eu ver aqui. Então, só conversando enquanto isso. A Juliana. Enquanto isso, aqui no Brasil, a literatura começou, mas lembra que não é uma mudança radical de uma hora para outra. Eles não acordaram e falaram assim, nossa, vamos ser pessimista agora? Tipo, tava todo mundo muito feliz com a questão da conquista da independência, isso aparecendo na literatura, a natureza sendo exaltada, e o povo feliz, e aí do nada eles falam, nossa, agora eu quero ser pessimista, eu quero ficar pensando em morte, essas coisas. Vocês acham que isso acontece de um dia para o outro? Não, isso vai acontecendo aos poucos, eles nem percebem que isso está acontecendo, né? E aí quando se vê, já mudou-se a perspectiva da literatura e da arte no geral, tá? Então, o Brasil, que contribuiu para isso, foi essa questão da tuberculose, e na Europa, eles passaram por umas guerras civis. Eu acho que Portugal, inclusive, não foi, Ari? Você lembra? Teve guerras, né, civis em decorrência dessas revoluções todas. Então, essas guerras trouxeram pessimismo para a Europa, para o Brasil também, mas só que o Brasil teve esse que é maior, que foi a questão da tuberculose. Ok, gente? Porque desse pessimismo todo e que ele não é colocado de uma hora para outra? Ok, tranquilo. Ok. Tá, vou voltar para o slide aqui. Apareceu aí? Então, nós temos diferenças também nos nomes. Esqueci até de falar para vocês, mas, ó, a primeira fase, em Portugal, eles chamam de nacionalismo e aspirações liberais. E nós chamamos de fase indianista. Então, tem diferença nos nomes das fases também. Aí, na segunda... Oh, meu Deus. Na segunda fase, eles chamam de ultrarromantismo. Nós chamamos de mal do século ou ultrarromantismos também. Mal do século era a tuberculose. Ela era o mal do século. Estava matando muita gente aqui no Brasil. E aí, por isso que ela influenciou nesse pessimismo todo dentro da literatura. Mas a gente vê muita semelhança aí, ó. O que acontece? Como a literatura era expressada em Portugal? O exagero sentimental com enredos passionais e trágicos. O que seria isso, enredos passionais e trágicos? Vocês lembram de Romeu e Julieta? Não lembra? Que é um casal que queria ficar junto, mas as famílias não aceitavam. E aí eles morrem no final. Então, essa questão de acontecer tragédia dentro de relacionamentos, porque a família não aceita, e aí depois eles morrem, etc. Tudo isso é muito característico dessa fase em Portugal, né? E na Europa, porque Shakespeare é literatura
inglesa, né? Mas lá em Portugal nós temos o Camilo Castelo Branco, que ele tem um romance chamado Amor de Perdição, que acontece basicamente a mesma coisa. É o casalzinho apaixonado, e daí a família não aceita, aí interna uma menina num convento para ela não ver mais o rapaz, e aí ela fica com depressão e morre, essas coisas assim. Então, é muito melancólico, muito, muito triste esse período, né? Isso dentro da literatura, ok? No Brasil, acontece isso também? Sim, acontece todo esse pessimismo. O pessimismo, fuga da realidade pela morte, ou pelo sonho, ou pela loucura, ou pela arte. Eles tentando fugir da realidade. Saudade, sentimentalismo exagerado, idealização da mulher, egocentrismo. Por que egocentrismo? Porque é tudo com base no eu, né? No que ele sente, na tamanha dor que ele está sentindo. Então, geralmente vai ser falado da saudade, de sentimentos mais profundos, assim, depressivos. Pode falar. Tem alguém querendo entrar na sala? Então, eles acham que acontecer alguma tragédia por amor é romântico. Eles acham que a tragédia é romântica. Sim, nessa fase, sim. Não que eles acham romântico, assim, mas era a forma como... eu não estou entendendo romântico de achar bonito, assim, mas era como eles se expressavam na época, dessa fase do romantismo. Romantismo é esse sentimentalismo exagerado, né? Tudo é muito amor, e esse amor traz muito sofrimento, e aí se não dá certo, eles precisam morrer para escapar dessa realidade. Então, era assim que eles se expressavam. E aqui no Brasil, muita questão da saudade da infância. E eles colocavam que a infância era o único período onde as coisas realmente eram boas. E aí, quando surge a adolescência, a vida adulta, é tudo muito ruim. E aí eles ficam com depressão, coisas desse tipo. A menina que estava tentando entrar na sala conseguiu, era a Thaís alguma coisa que eu vi aqui, eu não consegui, não sei se eu consegui liberar. Acho que é a Thaís Silva. E ela entrou? Ela tinha falado que a internet dela estava ruim. Acho que ela saiu. Tá, entendi. Ok. Vamos lá. Segunda fase. Ok, gente. Como se deu a segunda fase, tanto em Portugal quanto no Brasil? Que essa ideia de pessimismo, é isso que vocês têm que ter em mente. Quem foram os principais representantes dessa fase no Brasil? O Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu, que eles vão ter poemas com essa tendência melancólica também, de tristeza, ok? Mas eles também falam muito da mulher, né? E a gente vai falar disso depois, como a mulher era retratada, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês no grupo, tá? Posso passar para a terceira fase? Pode. Pode. Então, a terceira fase romântica, a última do romantismo, né? Eles já vêm com outra perspectiva. Eles já estão beirando o realismo. Por quê? Uma escola literária sempre contradiz a anterior. Como assim? O romantismo não é toda essa questão do sentimento exagerado. Então, por exemplo, na primeira fase, é sentimento também, quando eles estão exaltando a pátria, é o sentimento de felicidade, de conquista. A segunda fase é diferente, porque eles começam a ver outra tendência na arte, né, colocando a questão do pessimismo e tal, mas ainda é muito centrada na emoção, no que está sentindo, no sentimento. Então, o realismo, quando surge o realismo, que é a próxima escola literária que a gente vai ver, então é rejeitando tudo isso. E aí, colocando na literatura coisas mais pautadas na realidade.
né? Então, a terceira fase romântica já está com um olharzinho no realismo, sabe? É como se fosse uma transição entre um período e outro. Então, eles já estão começando a deixar de lado essa questão do sentimento exagerado e começando a colocar na literatura coisas mais realistas, ou críticas sociais e etc. Como que a gente percebe isso? No Brasil, com o Castro Alves. Lembrando que nessa época o Brasil, apesar de ter se tornado independente, ainda mantinha a escravidão aqui, né? Dos africanos. E nessa época que Castro Alves começa a denunciar isso dentro da poesia. Então, ele tem poemas como Navio Negreiros, Vozes da África, que vai fazer essa denúncia dessa situação dos escravos. Então, ele vai falar muito de liberdade, né? De liberdade de manifestação, inclusive, né? E vai defender muito a liberdade, mas ele já não tem todo esse sentimentalismo igual tinha nas fases anteriores, né? Em Portugal, também tem a mesma tendência a colocar coisas mais pautadas na realidade. O que acontece na arte, lá em Portugal, na terceira fase? Portugal, eles chamam essa fase de renovação romântica, né? Porque é uma renovação da arte mesmo, né? Eles deixam de acreditar nessa coisa de sentimentalismo. Ou romantismo social, por conta das denúncias sociais que vão começar a aparecer na arte e nos poemas a partir de agora. Então, pré-realismo, né? É um pezinho lá no realismo, abandono das idealizações e exageros da geração anterior, liberdade e autonomia da arte, renovação da linguagem poética e espírito revolucionário. Então, a terceira fase, ela traz essas características. Lá em Portugal, com o Antero de Quintal, e aqui no Brasil, com o Castro Alves, e que tem, inclusive, o apelido de poeta dos escravos, porque ele toma parte dos escravos, ele se incomoda com essa situação. Então, nas poesias de cunho social dele, ele vai denunciar essa realidade. E aí, por isso, e a gente chama de geração condoreira, por conta do pássaro condor, representando a liberdade, porque é isso que é solicitado na arte dessa fase, né? A liberdade das pessoas. Tudo bem? Ou ficou confuso? Não, tá ok. Tá meio que contraditório, né? Professora, Oi? Diga. mas a liberdade que é transmitida nessa terceira geração condoreira não seria a mesma de Portugal, né? Até porque foi Portugal que colonizou aqui, fez os escravos e tudo. Isso é no Brasil, com Castro Alves. Lá eles fazem denúncias sociais, mas de acordo com a realidade deles lá. Ok? Ok. A gente pode pesquisar algumas coisas do Antero de Quintal, aí vocês verem quais são as temáticas que eles vão abordar. Ok? Mas são outras questões de cunho social, que faz parte mais da realidade de lá, né? Das coisas que estão acontecendo lá, essas denúncias sociais. Ficou claro? Na cabeça de vocês, sim. tá claro essa questão de primeira fase, segunda fase e terceira fase, das diferenças? Sim. Sim? Então, ok. Sim. Podemos falar da mulher agora, porque aí a mulher também, ela é retratada de forma diferente, dependendo da fase. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Pode ser? Podemos? Professora, só dá uma confusão assim, que dá uma confundida de Portugal e do Brasil, a diferença, sabe? Mas tá conseguindo assimilar. Sim. Se você tiver uma ideia do geral, do que está acontecendo, ok, porque as diferenças são poucas. Na verdade, nós temos mais semelhanças do que diferenças, porque a tendência é a mesma, só que cada país age de acordo com a sua realidade social. Sim. Ok? Professora, tiveram outros romantismos também, né? Além do Brasil e de Portugal, teve da França. Sim. A gente está tratando de Brasil e Portugal porque são os países que falam o nosso idioma, que é o português.
né? Mas sim, por exemplo, Shakespeare, quando ele escreveu Romeu e Julieta, ele está fazendo parte da segunda geração lá do romantismo, só que a obra foi escrita em inglês. Então, tem sim, o romantismo, ele aconteceu no mundo inteiro, só que cada país com seu jeito e com seu idioma. A gente estuda Brasil e Portugal por conta da língua que a gente estuda, que é a língua portuguesa. Ok? Ok. E tem também outros países que falam português, né? Mas que são africanos, né? E nessa época eles ainda não estão, eles estão sendo escravizados ainda, então é difícil ter literatura lá. Mas depois a literatura começa a aparecer na África também, tá bom? Ok, Vitor? Ok, professora. Ok. Então, para falar da questão da mulher, a mulher ela é representada na literatura, sempre foi representada na literatura, né? Mas no romantismo em especial, ela passou por algumas mudanças. Então, como? Na primeira fase, eu percebo que a mulher ela é representada de forma idealizada, intocável, perfeita, angelical. Então, a mulher ela era sempre comparada com um anjo, com uma flor, era sempre o ser mais puro, mais distante do homem possível. Então era aquele amor platônico, sabe? Que o homem morre, é muito apaixonado pela mulher, mas ela é como se fosse intocável para ele. Então esse amor ele acontece só de longe. Ok? E aí a gente vai dar uma olhadinha numa Gonçalves Dias. Olha, o mesmo Gonçalves Dias que escreve Exaltando a Pátria, ele também tem poesias que retratam a mulher. E a gente chama de poesias líricas essas, que fala de amor e essas coisas. Então, é uma mulher, você pode perceber que na primeira fase a mulher não é retratada de forma sensual. Ela é mais pura. E é isso que a gente tem que perceber. Enquanto que na segunda fase, a mulher ela ainda é idealizada, porém alguns traços de sensualidade já começam a aparecer na retratação da mulher. Vamos dar uma olhadinha na diferença desses dois poemas? Alguém pode fazer a leitura desse poema do Gonçalves Dias, para a gente dar uma olhada? Eu posso ler. Um segundo. Não pode fazer a leitura. O microfone tá certo, professora? Tá dando algum erro? Tá um pouco baixo. Calma. Melhorou? Dá para ouvir. Professora? Dá para ouvir. Tá baixo ainda, mas dá para ouvir. Certo. Dá, Senhor Deus, que eu sobre a terra encontre um anjo, uma mulher, uma obra tua, que sinta o meu sentir, uma alma que me entenda, irmã da minha, que escute o meu silêncio, que me siga, dos ares na amplidão, que em laço estreito unidas, juntas presas, deixando a terra e o lodo, aos céus remontem, num êxtase de amor. Ok. Qual é a visão que vocês têm nessa poesia? Como a mulher é retratada? Alguma Uma parte mulher do poema? inalcançável? Como um anjo. Ó, como um anjo, né? Ó, dá, Senhor Uma obra Deus, de Deus. que eu sobre terra encontre um anjo, uma mulher, uma obra tua. Então ele enxerga a mulher como uma obra perfeita, uma obra divina, muito semelhante a um anjo, muito pura. Então é dessa forma que a mulher ela vai ser retratada na primeira fase do romantismo. E aí a gente começa a perceber uma pequena diferença na segunda fase, que aí os traços de sensualidade começam a aparecer um pouco, mas a mulher ainda é esse ser idealizado. O que seria um ser idealizado, na opinião de vocês? O que é, quando eu falo de idealização, o que seria? Seria como se fosse a mulher ideal. Então, é a mulher que está... É como o homem imagina essa mulher perfeita. E essa mulher perfeita, ela não existe, se eu for colocar na realidade. Ela existe? Existe uma mulher perfeita, pura,
como um anjo. Essa mulher, ela existe na realidade? Não. Não Só no existe. romantismo mesmo. Só na cabeça de alguém que vai existir uma mulher assim, certo? Então, mulheres imaginadas desse jeito, elas eram colocadas na literatura desse jeito. Então, era assim que os homens viam. E até essa época aí, só os homens escreviam poesia. Então, era a mulher colocada na literatura, só que do ponto de vista masculino. Como é que os homens, de repente, como é que eles gostariam que essas mulheres fossem, né? E aí eles criam uma imagem dessa mulher perfeita na cabeça deles, e aí passa para a literatura. Então, o que a gente tem que perceber? Na primeira fase, muito pura, muito intocável, mulher virgem, que nunca foi tocada, etc. Na segunda fase, a questão da sensualidade começa a aparecer um pouquinho. Quem pode fazer a leitura desse trechinho, desse poema do Casimiro de Abreu? Nossa. Tá dando pra ouvir, professor? Sim, pode fazer. A morena é predileta, mas a clara é do poeta. Assim se pitam arcanjos, qualquer encanto os encerra. Mas a morena é da terra, enquanto a clara é dos anjos. Mulher morena é ardente, prende o amante demente. Nos fios do seu cabelo, a clara é sempre mais fria. Mas dá-me licença um dia, que eu vou arder no teu gelo. Casimiro de Abreu. Vocês percebem um tonzinho de sensualidade nesse poema? E se consegue, aonde que eu consigo ver? Em quais versos? Ele faz uma comparação entre uma mulher branca e uma mulher morena. Não sei se vocês perceberam. Morena é ardente. Qual que é mais sensual, mais sexy? Qual que é? É a branca ou é a morena? A morena. Quando o texto é morena. E a mulher branca, ele coloca mais com uma pureza maior. Vocês perceberam isso? Que é mais semelhante. Ó, a morena é predileta, mas a clara é do poeta. Quer dizer, a clara é aquela que vai ser retratada na literatura, de forma pura, etc. Assim se pintam arcanjos, qualquer encanto os encerra, mas a morena é da terra, enquanto a clara é dos anjos. Perceberam a diferença? Mulher morena é ardente, prende o amante demente nos fios dos seus cabelos, a clara é sempre mais fria. Como assim a clara é sempre mais fria? Acho que está mais distante, né, da realidade do homem. Mas dá-me licença um dia que eu vou arder no teu gelo. Então, como que ele finaliza isso? Mesmo a mulher clara sendo mais fria, ele um dia vai se deitar com ela, vamos dizer assim, ó, que eu vou arder no teu gelo. O que ele quer dizer com isso? O que vocês acham que é? Cri, cri, cri. Ora. Oi. Posso falar, ok? Pode. Quem tá falando? A Agatha. Pode falar, Agatha. Eu entendi que assim, ele fala que um dia, né, ele possa se deitar com a mulher branca porque ela é fria e a mulher negra, ela é mais intensa, ela se entrega mais rápido. Sim, exatamente. É até algo meio preconceituoso se a gente for analisar nesse aspecto, não é? Uhum. Essa comparação que ele faz. Mas a questão da sensualidade, você consegue enxergar, Agatha? Consigo. Consegue. Quando ele fala que, me dá licença, que um dia eu vou arder no teu gelo, é alguma coisa sexual. Não é? É o quê? O que seria se não fosse algo sexual? Seria o quê? O que vocês acham? Sei lá, eu não faço a mínima ideia. Se não fosse isso, seria algo do sentimento, que ela não demonstra o sentimento dela. Não tem outra explicação, não é? O que eu posso pressupor é isso. É alguma intenção sexual que ele tem aí com a mulher branca. E aí, por isso, eu consigo enxergar um pouco de sensualidade nesse poema, mas não está tão explícito assim. É de pressupor. Lembra que eu falei com vocês dessa questão de deduzir, de inferir? Vocês lembram disso? Sim. E aí, meninos, o que vocês acham? Pedro?
Pedro está na sala ainda? Eu acho que esse povo tá tudo com vergonha de falar aqui Ele tá, da professora? sensualidade. Quem que é? Tá falando Pedro? O Pedro ainda tá aí, só que o microfone dele tá dando problema, ele acabou de escrever. Quem que é o que tá falando agora, Daniel? Isso. O que você achou, Daniel, desse poema? Você consegue enxergar sensualidade aí? Sim, mas ainda tá implícito, não é igual à terceira, né? Ainda é meio escondidinho, né? Mas tem sensualidade. E na primeira fase, eu não consigo enxergar sensualidade nenhuma. É a mulher, ela é retratada da forma mais pura possível. Então, ficou clara a diferença entre como a mulher é retratada na primeira fase e como ela é retratada na segunda fase? Tem diferença? Tem bastante diferença. Professora. Sim. Bastante. Oi. Professora. Diga. Tem como ter intertextualidade entre as tipo, poemas de primeira e segunda fase? Tem sim, mas eu não conheço nenhum, assim, dentro do romantismo. O que se tem, por exemplo, tem o Oswald de Andrade, que é do modernismo, que ele vai fazer algumas paródias com poemas do romantismo. Então, eu vejo isso, mas com escolas posteriores, não dentro do próprio romantismo. Entende? Entendi. Então, aquele poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que ele exalta a terra, o Oswald de Andrade vai fazer com São Paulo, exaltando a cidade de São Paulo. Ele usa o mesmo ritmo, é muito clara a intertextualidade entre os dois textos, né? Mas dentro do próprio romantismo, não que eu tenha visto, pelo menos, tá? Mas tem com relação a algumas escolas posteriores. Ok? Ok. Então, tudo bem a diferença aqui? Podemos ir para a terceira fase? Sim. Sim. Aí, a terceira fase, como o principal representante é o Castro Alves, lembra que o Castro Alves, ele fala dos escravos, né? Ele denuncia a realidade, mas ele fala muito de escravidão nos poemas dele, mas ele também tem suas poesias líricas, que ele vai retratar a mulher. E é como que o Castro Alves, na terceira fase, retrata a mulher. E aí sim eu vejo essa questão da sensualidade muito mais forte, né? Nessa fase existia um desejo sexual concretizado, a mulher é retratada com sensualidade, satisfazendo o desejo carnal. Então aqui é clara a questão da sensualidade, que a mulher é descrita. A sexualidade é bem mais aparente, né, professora? Bem mais explícita, né? Dá para você perceber, não é que nem no outro poema que, será que ele tá com alguma intenção sexual? Será que não tá? Com aquela coisa meio escondida. Mas aqui não, aqui fica bem claro. Ok? Ok. E aí essas poesias deles que retratam a mulher, a gente chama de poesia lírica, tá bom? Alguém pode fazer a leitura para a gente analisar esse do Castro Alves? Eu faço, professora. Ok? Vamos dividir? Um lê uma estrofe, outro lê a outra? Tá. Então lê a primeira, e aí Começa aí. Daniel? Oi, desculpa. Começa aí. Tá normal o áudio? Tá ok. Tá. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde. É tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não mo digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam meus desejos. Ok, só uma pergunta. Onde é o mar de amor que vagam os desejos dele? Onde é que é? A mulher, não é? Mas é uma parte do corpo dela que ele cita aí no verso anterior. Onde é que é? Os seios? Nos seios.
Mas não o digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Então ele já coloca explicitamente que os seios dela causam desejos nele. Então, a questão da sexualidade está muito mais presente aí. Não está? Vocês conseguem perceber? Sim, dá para perceber. Sim, sim. O que está acontecendo? Qual é o contexto geral disso? Olha ele. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra o teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não me digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam meus desejos. O que é que estava acontecendo entre os dois? Que ele está querendo ir embora, ela está apertando ele contra o peito dela, ele fala, mas não me fala assim, mas não descobre o peito, não sei o quê. O que está acontecendo entre os dois? Professora, é constrangedor, né? Eu não quero falar, não, professora. Mas o que estava acontecendo? Vocês estão com vergonha de falar? Mansinzinho lá. Eles estavam tendo uma noite bem romântica, né? É o que parece. Outra coisa, né? Oi? Bom, todo mundo entendeu o que está acontecendo, não entendeu? Entendeu. Sim, Tá bem explícito, professora. Todo mundo entendeu. Daniel, explica aí pra nós. Explica aí, Daniel. Não. Eu deixo pra tu explicar aí, eu passo a vez. Ai. Então é isso. Ficou claro que a questão da mulher, do desejo sexual, tudo isso aparece nessa fase? Ficou claro? Tá bem claro, né? Agora, verdade. Uma pergunta. Qual representação da mulher é mais real? É a da primeira fase, a da segunda ou a da terceira? Qual mulher é mais real, sabe? Tipo, que aparece na realidade e não apenas na imaginação de quem está escrevendo. A terceira, não é? A terceira. Concordo, a terceira. Porque essa mulher pura, inocente, é objeto de imaginação, certo? Lá da primeira fase e um pouco da segunda. Mas como a terceira fase do romantismo é uma fase que está quase chegando na próxima escola literária, que é o realismo, então a mulher ela é colocada na literatura também de uma forma mais real. E quando ele coloca a mulher, a sensualidade da mulher e a forma como ele deseja a mulher, é mais real. Porque, por mais que eles falam, é constrangedor e tal, nossa, meu Deus, tá falando de sexo. Mas não é isso que acontece na imaginação das pessoas? Sim. Não é real? Ou não? É fruto de imaginação também? Não, é real, né, professora? Porque o que está acontecendo aqui é real, né? Acontece, é como se fosse uma imitação da realidade na literatura. E nas fases anteriores eu já não vejo isso, eu vejo a mulher caracterizada com uma pureza maior, né? E os homens não retratavam esse desejo carnal por elas nas poesias. Isso começa a aparecer agora, na terceira fase, e vai aparecer muito mais no realismo, que é a nossa próxima escola literária, que vai falar de adultério, e aí vai deixar claro que a mulher não é tão pura assim. A imitação da realidade vai ser maior na arte, né? Eles vão tentar muito imitar a realidade e não só o que eles imaginam sobre. Ok? Ok, professora. Tem uns capítulos de Machado de Assis que ele fala muito de adultério e traição. Entra, né, na terceira fase. É a nossa próxima escola literária, o realismo. Então, essa questão do adultério, da sexualidade feminina, vai entrar muito mais forte. Aqui na terceira fase do romantismo, ele está só começando a falar disso. No realismo, isso fica muito mais forte. Tem um filme que depois a gente vai discutir, não é do Machado de Assis, né? É do Eça de Queiroz, que é um português, chama o Primo Basílio. Tem o filme e tem o livro também. A gente vai
vai discutir bastante. Foi isso que fizeram o debate do... Foi, exatamente. Ano passado os segundos fizeram o debate, né? A gente vai voltar, né? Se Deus quiser, a gente pode fazer algo parecido também, que é com a questão do realismo. Ok? Ok. E aí, depois eu pedir para vocês fazerem uma comparação, né, em como que a mulher era retratada, né, e comparando com atualmente na literatura, na opinião de vocês, a mulher é retratada mais dessa forma pura, idealizada, ou não? Ou ela está mais próxima da realidade? Como próxima da terceira fase, né? Oi? Mais próxima da realidade. Mas com as músicas de hoje em dia, pá. Se eu for pensar em termos de música, etc., eu não vejo... Objetificação, né? Oi? Não entendi. Que ela é falada mais como um objeto, né? Sim. Transformado pelas músicas. A questão da mulher como objeto sexual, tanto nas propagandas, lembra que a gente já viu também? Das músicas, músicas, etc. E isso vai acontecendo. Vocês percebem que aconteceu uma mudança, né? Mas não uma mudança radical que acontece de um dia para o outro, mas a mulher começou sendo retratada na poesia de um jeito puro, de um jeito angelical e etc. Aí mudanças foram acontecendo na sociedade, né? Aí até que a gente chegou numa fase que a mulher é retratada de um jeito completamente diferente ao que era tratado antes. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Ficou claro? Ficou sim. Ficou? Alguém tem alguma dúvida? Esse é o último slide, então, daí a última pergunta era só para fazer essa comparação. Então, o objetivo da aula de hoje era só ficar claro as fases do romantismo, né? Quais fases, qual diferenças e semelhanças entre as três fases, né? Comparando o Brasil com Portugal, vendo as características de cada fase direitinho, e depois vendo a questão da mulher, como que ela era retratada e como ela vem sendo retratada dentro da literatura, porque as próximas atividades de português vai ser com base nisso. Tá bom? Doutora, isso vai cair na P de amanhã? Não. O que vai cair na P de amanhã é muita interpretação de texto e aquela questão das conjunções que a gente estava trabalhando antes. A questão do romantismo ainda não. A questão do romantismo vai aparecer na próxima P, na que vier depois. Aí vai aparecer, porque ela é matéria de segundo bimestre. Ok? Ok. Só porque o romantismo é mais fácil. Ok. Vocês acham mais fácil? Eu acho mais fácil. Tá. Então, gente, quando eu criei o mural, aquele mural para vocês postarem, então lá tem dividido por fase, primeira, segunda e terceira fase. É para postar só literatura brasileira? Não precisa. Pode ser literatura da Europa, literatura portuguesa também, o que vocês acharem e gostarem, tá? Então, pega um poema ou uma obra de arte e posta com um comentário falando da obra e da fase, qual semelhança você viu da fase naquela obra em específico, dá uma olhadinha dos colegas, comenta dos colegas, porque só assim que você aumenta o seu repertório cultural com relação a isso. Ok? O terceiro ano está fazendo também, só que o tema deles é o modernismo, mas é interessante que você não fique só na sua postagem, dá uma olhadinha na dos outros. A ideia do mural é essa, de ter essa interação. Ok? Ok. Então tá, parece que alguns segundos estava com dificuldade para postar lá no Pallet, depois conseguiu resolver, foi isso? O professor deu outro meio para postar. Agora conseguiu acessar. Conseguiu? Aparentemente sim. Tinha conseguido acessar, tava tranquilo. O Arthur já postou, inclusive. Depois agora eu vou dar uma olhada lá para ver o que postaram. Ok? Então quem gostou desse vídeo, deixa o seu like.
Manda salve. Se inscreva no canal. Manda salve. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Opção aqui, ó. Seja membro. Tá bom? Manda salve, professora. Oi? Manda salve. Então tá bom. Ari, quer falar alguma coisa, finalizar? Não. Obrigado, tá tudo ok. Gostei, ó, nem doeu. Eu acho que eu vou começar. Olha que gato! Ó, saudade de vocês, galera. Tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de uma aula normal. Falta o X. Que fofo. Tchau, gente. Sério. Obrigada pela participação. Depois eu mando o link da aula lá no grupo, tá bom? Beleza. Falou, galera. Um abraço a também, né? todos. Tchau. Tchau, tchau. O Shelby aqui, ó. Tchau.